Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando o profeta Miqueias, que é bastante conhecido pela profecia messiânica no capítulo 5, na qual ele diz que o Messias virá de Belém de Judá. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final. A profecia de Miqueias é uma denúncia contra o pecado, os falsos profetas, as injustiças sociais e a corrupção, mas também contém palavras que revelam a misericórdia de Deus. Um diferencial no livro do profeta Miqueias é que aqui nós temos um processo contra Judá. A opressão do povo assírio foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Desta forma, as palavras proféticas de Miqueias ecoaram antes, durante e um pouco após o ataque da Assíria. O primeiro versículo do livro de Miqueias situa o leitor sobre a periodicidade de seu ministério, que foi durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. O ataque da Assíria aqui está se referindo ao cerco a Samaria, quando então o reino do norte sofreu o cativeiro da Assíria. Miqueias nasceu em Morasti, é o que nós vemos lá no primeiro versículo. Provavelmente se trata de Morasti-Gat, uma aldeia de Judá situada a 35 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. O dado é importante porque nos situa no ambiente camponês. Toda a pregação de Miqueias, todo o livro, tem esse tom mais campesino, que nós não encontramos com uma ênfase tão grande nos demais profetas. Em contato direto com os problemas dos pequenos agricultores vítimas do latifundismo, os latifundiários que têm grandes terras e expulsam os pequenos proprietários, deixando-os à míngua. Por outro lado, Morasti se encontra rodeada de fortalezas. Num círculo de 10 quilômetros surgem Azeca, Soco, Odolam, Maresa e Laquis. A presença de militares e funcionários reais devia ser frequente na região e, pelo que Miqueias conta, não muito benéfica. Além dos impostos, é provável que recrutassem grupos de trabalhadores para levá-los a Jerusalém, como nós podemos conferir lá no capítulo 3, versículo 10. Latifundismo, impostos, roubo à mão armada, trabalhos forçados. Este é o ambiente que rodeia o profeta. Miqueias, ele mais uma vez enfatiza essa questão da justiça social, que nós encontramos, por exemplo, dentre dos profetas menores, Oséias. Sobre sua profissão e estado social, nada sabemos. Enquanto alguns o consideram um homem do campo, ou um homem simples do campo, ou inclusive o situam no círculo de pequenos camponeses e pecuaristas oprimidos, Wolff considera um personagem importante, um ancião, no hebraico Zaken, preocupado com as injustiças sofridas por seus concidadãos. Em relação à data da atividade, temos alguns dados seguros. Lá no versículo 2 ao 7 do primeiro capítulo, aceita como evidente a existência de Samaria como capital do norte. Estamos, portanto, antes do ano de 722 e talvez do ano de 725, quando começou o assédio por parte dos assírios. Por outro lado, a tradição contida lá em Jeremias 26:18 afirma que Miqueias atuou no tempo de Ezequias. Por conseguinte, podemos indicar como data aproximada de sua atividade profética os anos de 727 até 701 a.C. Neste contexto, é fácil enquadrar a referência ao avanço do exército assírio. Isso estaria se referindo à tentativa da Síria de invadir Judá
E esse contexto nós encontramos lá no segundo livro de Reis, no capítulo 18. E há o perigo da invasão. O livro está estruturado em 3 ciclos de julgamento e salvação. Isso chama atenção no livro. Ele é organizado de maneira tríplice. Então nós temos o primeiro ciclo, pega lá os 2 primeiros capítulos, depois do primeiro versículo, que é a introdução de todo o livro, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 11, você tem uma mensagem de julgamento. O restante do capítulo 2, versículos 12 e 13, uma mensagem de salvação. O segundo ciclo pega lá o capítulo 3 e depois os capítulos 4 e 5, a mais longa mensagem de salvação dentro do livro do profeta Miqueias. Depois o terceiro ciclo, pega o início do capítulo 6, vai até o capítulo 7, versículo 7. Essa é a mensagem de julgamento. Depois, o restante do capítulo 7, do versículo 8 até o versículo 20, uma mensagem de salvação. Após advertências contra nações estrangeiras, o livro completa o trio formado com Obadias e Jonas. Lembre daquilo que nós falamos em outros vídeos. Os profetas menores, eles podem ser organizados de 3 em 3. E isso facilita o estudo. Então, Obadias, lembrando que é a condenação de Edom. O livro do profeta Jonas fala de juízo, mas não condenação perpétua, mas vislumbra a possibilidade de salvação de Nínive, dos assírios. Depois, o livro do profeta Miqueias, ele enfatiza juízo e salvação para o povo de Deus. Sabe-se pouco a respeito da vida pessoal do profeta. Seu nome era Miqueias, que é um nome que também aparece na forma Micaías ou Mica. Então, praticamente é o mesmo nome que aparece lá em Juízes, no capítulo 17, e principalmente lá em 1 Reis, no capítulo 22. Ou seja, depois que ele faz aquele anúncio profético para Acabe e ordena-se a prisão dele, ele diz: ouvi todos os povos. Ali, o editor final do livro de Reis está pegando uma citação do início do profeta Miqueias, lá no primeiro versículo. Não que seja a mesma figura profética, mas está apontando para o livro do profeta Miqueias. O lugar onde morava, ele era um morastita, então ele morava em Moreset Gat, segundo muitos estudiosos. A época que profetizou foi nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. E sua mensagem foi dirigida para Samaria, o reino do norte, e para Jerusalém. O nome Miqueias significa quem é como Jeová ou quem é como o Senhor. Este nome era um nome muito comum à época e pode ter as variações de Mica e Micaías, como nós já falamos. Segundo estudiosos do Antigo Testamento, o profeta Miqueias e o profeta Isaías foram contemporâneos e possivelmente isso explique a semelhança entre seus textos. Você encontra praticamente o mesmo texto com leves diferenças lá em Isaías, no início do capítulo 2 e no início do capítulo 4 de Miqueias. Isso fala de uma relação bem estreita entre os dois profetas e que, portanto, provavelmente seriam contemporâneos. Um comentário do Champlin. Ele aqui reitera que o nome Miqueias vem de uma palavra hebraica que significa quem é como o Senhor, quem é como Adonai. O nome do autor do livro de Miqueias aparece na Septuaginta como Micaías e na Vulgata Latina se diz Miqueias. Ele foi o autor do livro que figura em 6º lugar na disposição dos profetas menores, segundo o nosso cânon do Antigo Testamento. Um adendo, são 7 capítulos que provavelmente foram complementados por discípulos de Miqueias. No texto do cânon hebraico aparece no livro dos 12 profetas e na Septuaginta aparece em 3º lugar entre esses profetas. A organização, a ordem dos livros, ela difere, tanto na Bíblia hebraica quanto na tradução grega, que é a Septuaginta. O seu livro é mencionado por Ben Siraque, Eclesiástico 48:10. É um livro que aparece nas edições católicas da Bíblia, de maneira tal que fica confirmada a sua aceitação desde tempos antigos como parte das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Aliás, abre parênteses, o livro de Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, ele é a testemunha mais antigo de um fechamento do cânon. As palavras proféticas de Miqueias
se dirigiram às cidades de Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul, sempre lembrando dessa contraposição. Suas palavras foram de denúncias contra os habitantes e contra seus governantes. A época em que o profeta viveu foi um período de corrupção e violência no reino de Judá. A mensagem do profeta Miqueias era uma dura advertência ao povo, pois havia rejeitado a Deus e suas leis. O juízo de Deus era iminente sobre os infiéis, no entanto, Miqueias trazia consolo e esperança para uma minoria que permaneceu fiel a Deus. Para esses havia uma promessa de restauração. O livro do profeta Miqueias sempre vai alternar uma palavra de juízo e depois uma palavra de salvação. E sempre temos que lembrar disso. Deus, ele nunca deixa um juízo sem uma porta para a salvação, desde que haja o arrependimento. Para a mensagem, devemos analisar os 3 primeiros capítulos. São eles, especialmente os capítulos 2 e 3, os que apresentam Miqueias como um dos grandes defensores da justiça, assim como nós encontramos em Amós. Partem de um fato muito concreto, a apropriação de casas e campos por parte dos poderosos. Vamos ver aqui Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2. Ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alvo praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Por isso a linguagem de Miqueias é expressiva e vivaz, fazendo desfilar diante de nós as mulheres expulsas de suas casas, as crianças privadas de liberdade, os homens explorados, e chama a atenção o caráter religioso dos opressores, que acreditam ter Deus de seu lado, invocam as grandes tradições de Israel e contam com o apoio dos falsos profetas. Por isso, Miqueias não enfrenta apenas uma série de injustiças, mas uma teologia da opressão. Em meio a tanta apostasia, corrupção e violência, o esperado era que surgissem também falsos profetas. Infelizmente, acaba sendo inevitável. Contra eles, Miqueias também dirigiu suas palavras proféticas com coragem e ousadia. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias 3:11. A liderança em geral aceitava subornos. Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Tanto o povo quanto seus líderes cíveis e religiosos caminhavam longe das leis e da justiça de Deus. Os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a dar exemplo, estão de mãos dadas com a iniquidade. Contra esse estado de coisas, o profeta, como um arauto, anunciou a salvação, lá nos capítulos 4 e 5. Ele falou da destruição, mas também anunciou a salvação. Esses líderes procuravam aumentar o poder de Jerusalém, mas apenas para que seu poder pudesse crescer com ele. Por causa de seus motivos pessoais, os governantes matavam e enganavam qualquer um que estivesse entre eles e maior autoridade. E os líderes religiosos estavam de acordo com isso. E os líderes religiosos também estavam pensando nos seus interesses ao invés dos interesses de Deus e estavam apenas pensando na sua posição. No entanto, eles poderiam justificar sua ganância alegando que o Senhor, que Adonai, os apoiava em seus esforços através dos falsos profetas, como exatamente acontece lá em 1 Reis, no capítulo 22. Vamos agora ao tópico 2, a ganância e a insensibilidade. A cobiça pelas propriedades alheias predominava entre aqueles mais abastados, os governantes e os líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terras que se possuía. Líderes religiosos que, sem uma exata preocupação de servir a Deus, estavam preocupados em se enriquecer. Para que tal objetivo fosse alcançado, não se importavam em oprimir e defraudar seus compatriotas.
O que o texto salienta, como já salientava Amós, nunca foi pecado diante de Deus ser rico, mas que essa riqueza não seja à custa da opressão dos pobres, de você segurar, de você reter o salário, não pagar o salário justo e de você não se importar de ver seus empregados passando necessidades. Como já dito anteriormente, a crise ética, moral e espiritual permeava toda a sociedade daquela época. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, há muito Israel não escolhera mais o Senhor como Deus em suas vidas. Haviam adotado o estilo de vida dos povos pagãos, bem como a corrupção dos mais influentes contra os mais vulneráveis. E quando diz aqui adotar o estilo de vida dos povos pagãos, não é somente adorar outros deuses, mas praticar a mesma injustiça que os outros povos praticam. Quando os camponeses encontravam dificuldade em produzir aquilo que lhes era exigido para custear o alto estilo de vida das pessoas mais abastadas e influentes, os proprietários de terras tomavam as suas propriedades e posses e subornavam o juízo, influenciando as decisões da justiça. Ou seja, ainda tiravam o meio de subsistência desses pobres. Os opressores ricos estavam tão cheios de ganância que estavam planejando seu próximo movimento antes mesmo de saírem da cama pela manhã, algo que o Senhor odeia de acordo com Provérbios 6,18. Mas o melhor uso das horas de vigília teria sido pensar no Senhor, como está lá no Salmo 63,6. Provérbios 6, versículo 18, vamos pegar o início do contexto do versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece: coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E lá no Salmo 63,6, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Ou seja, os ímpios, eles já dormindo, eles maquinam o mal, enquanto que o justo, no seu leito, ele pensa em recordar os benefícios do Senhor e como adorar ao Senhor. Assim que a luz do dia chegou, eles realizaram seus planos malignos de aumentar suas riquezas às custas dos pobres. Eles podiam fazê-lo porque controlavam as estruturas de poder de sua sociedade, acreditando que o poder faz o certo. Diante de todo o quadro até agora visto, seria coisa muito difícil retomar a vida com Deus. Seria possível para aquele povo fazer um concerto com Deus? Miqueias clamou por um arrependimento sincero. Ele anunciou o juízo iminente que seria enviado pelo Senhor. Chamou o povo de Deus a agir com justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com Deus. O próprio profeta deu a receita do que seria a verdadeira religião diante de Deus. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Aí vem o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Está aqui no capítulo 6, versículos 7 e 8. Há nas palavras de Miqueias o encorajamento necessário a todos que genuinamente desejam servir a Deus. Deus disse ao homem o que ele busca dele. Disse-lhe o que é bom: praticar a justiça, amar a devoção e andar humildemente, ou seja, sabiamente, com o próprio Deus. Então, quando nos apresentamos diante de Deus, devemos lembrar que não é tanto o que está em nossas mãos, mas o que está em nossos corações que encontra expressão em nossa conduta que é importante. Norman Snaith, que foi um grande hebraísta, disse: dizer que Deus não requer nada que os homens possam trazer não significa que os homens não devam adorá-lo. A adoração é necessária para o homem, porque é a expressão exterior da verdadeira humildade diante de Deus, daquela humilde confiança que é essencial. Aquilo que os profetas gostam de salientar, eles não são contra a liturgia, não são contra o culto, mas eles alertam que esse culto não pode ser vazio. Não adianta um culto
uma demonstração externa daquilo que não está acontecendo no interior. O profeta advertiu que os assírios dominariam o povo de Israel, e isso seria tão devastador que quem observasse não entenderia como um povo escolhido por Deus estava naquela situação, ou diria que Deus retirou o seu favor deles. Miqueias interpreta a invasão assíria como julgamento de Deus contra Jerusalém, se referindo mais uma vez àquela invasão que é narrada lá em 1 Reis, no capítulo 18. Eles não somente perderiam tudo, como também seriam entregues nas mãos de um povo terrível e cruel. Contudo, Miqueias não anunciou somente o juízo de Deus, ele também profere palavras de esperança e salvação. Ele mostrou também um caminho de esperança, pois Deus é justo para salvar o inocente e o que se converte dos seus maus caminhos. Esta passagem, lá em Miqueias capítulo 6, do versículo 8, é uma das grandes passagens do Antigo Testamento. Ela, como Amós 5:24 e Oséias 6:6, sintetiza a mensagem dos profetas do século VIII a.C. Ou seja, é importante sim o culto, você exteriorizar, mas mais importante é a sua sinceridade que brota de um culto interior, que brota de uma alma que verdadeiramente se derrama diante de Deus. A passagem começa com um belo exemplo de um processo de aliança em que o profeta convoca o povo para ouvir a acusação que Javé tem contra eles. As montanhas e colinas são um júri porque eles existem há muito tempo e testemunharam o trato de Deus com Israel. Esse processo é bem interessante porque Deus é o acusado, é ao mesmo tempo o juiz, o povo é o acusador e o júri é formado pelas montanhas e colinas. Obviamente, é um grande simbolismo para que Deus diga: no que eu ofendi vocês? Muitos intérpretes concordam que a Síria aqui em Miqueias 5:6 seja simbólica de todos os inimigos potenciais do povo de Deus no presente e no futuro, como nós encontramos também em 7:12, lá em Isaías 11:11 e em Zacarias 10, versículos 10 e 11. Por exemplo, Kaiser escreveu: o assírio de Miqueias 5:5 é típico e representativo de todos os inimigos de Israel naquele dia futuro em que as nações tentarão lidar de uma vez por todas com a, entre aspas, questão judaica. E aqui mais uma vez eu mostro toda a bibliografia que eu utilizei durante esse estudo.